Aleluia. Bom dia, meus irmãos. Queridos, que prazer grande estar com vocês aqui nessa manhã. Kamal já disse tudo, a Cléo estava ali confirmando do meu lado, 20 anos de uma amizade muito gostosa, de uma construção poderosa em Deus. Eu conversava com o Kamal semana passada, mesmo que o tempo passe e nós estamos tão próximos e às vezes não temos tanto contato assim, mas quando a gente se encontra, é a mesma alegria de sempre, porque a gente percebe que Deus construiu algo entre nós, que eu acredito que 20, 30, 40, quando nós nos tornarmos o quê? Bisavós, ansiosos, o tempo não vai mudar isso. Amém, queridos? Acho que alguns poucos de vocês eu conheço. Nós estamos ali em Vinhedo. Vinhedo e Valinhos, praticamente uma avenida que divide as duas cidades. Já há 18 anos, nós começamos aquela igreja com 14 adultos e 3 adolescentes. Casado, muito bem casado, graças a Deus, com Adriana. Nós temos 3 filhos, Caleb, Rebeca e Kemuel, 17, 16 e 14. E parou por aqui. Eu já dei a minha contribuição nesse processo de crescer e multiplicar-vos. Agora eu vou deixar para os jovens solteiros dessa igreja aqui. Amém, moçada? Esse amém não me convenceu, não, hein? Então, os jovens solteiros que vão casar, amém? Jovens solteiros que vão casar, amém? E nós vamos orar por vocês, eu tenho fé, aleluia. Deus nos deu 3 filhos lindos, lindos, irmãos. E se vocês olharem para eles, um mais bonito que o outro, igualzinho o pai, queridos. Se bem que eles parecem muito com a mãe, com o branco do olho da mãe, todos eles parecem bastante. E nós estamos ali felizes, fazendo a obra do Senhor, e esperando por mais de Deus, porque eu sei que Deus é um Deus que tem sempre muito mais para as nossas vidas. Amém? O Fernando já falou sobre... Eu vou deixar ele deitado mesmo, tá bom assim? Não, tá bom. O Fernando tem caminhado conosco há um tempo ali, tem sido precioso demais, está à frente de uma supervisão, sentindo o trabalho árduo, mas ao mesmo tempo um trabalho gratificante de cuidar de vidas, pastorear vidas, vendo famílias sendo transformadas, jovens sendo transformados, casais sendo restaurados em Deus. E eu acredito que essa é a nossa maior alegria nessa terra e parte da nossa recompensa lá no céu. Amém? Estava ouvindo o Kamal falar sobre os 21 dias de jejum e oração de vocês aqui, 21 dias de jejum e orações. Nós vamos entrar no próximo dia 14 também, nessa pegada de 21 dias, porque eu acredito, assim, de todo o meu coração, a carne, os nossos desejos, eles não podem estar no controle. Precisamos estar debaixo do controle da ação, do Espírito, da presença de Deus. Amém? Gerar um ambiente de sensibilidade para que nós possamos ouvir a voz de Deus e avançar na direção daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? E enquanto nós ainda não entramos, né, que o Senhor te abençoe com a sua saladinha lá de alface, de tomate, couve-flor, beterraba, berinjela, muito suco. Mas hoje eu vou comer uma picanha ainda, aleluia. Porque eu só vou entrar semana que vem. Querido, abra sua Bíblia comigo aqui em Efésios 3, 20 a 21. Eu estava ainda prestando atenção em tudo que está acontecendo aqui nesse lugar, e eu creio que vem muito de encontro àquilo que nós estamos vivendo em Vinhedo, porque na verdade, se somos filhos do mesmo Pai, existe uma linguagem compartilhada da parte de Deus para a sua igreja, para o seu povo, e na medida em que nós vamos nos alinhando com o Senhor, nós vamos também tomando consciência dessa linguagem compartilhada, vamos alinhando as nossas vidas, alinhando a igreja, alinhando o caminhar dos planos que nós temos em Deus.
E eu acredito que essa mensagem ela vem em parte de encontro com aquilo que vocês estão vivendo. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso e ele faz assim uma declaração extraordinária acerca de quem é Deus e acerca daquilo que Deus é e acerca daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Um versículo extremamente conhecido, porém muito importante, quando Paulo declara aqui: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja glória em Cristo Jesus para todas as gerações, para todos sempre. Amém. Declara assim comigo: aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além, faz assim com a sua mão, além do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu não sei quanto a você, aliás, em parte eu sei, porque a gente percebe o ambiente nessa igreja de um pessoal faminto por Deus, que deseja mais do Senhor. Mas nesse tempo que nós nos conhecemos e nessa caminhada de fé, meu espírito continua ainda aguçado, desafiado, desejoso por viver essa plenitude daquilo que a Bíblia diz que Deus é e que Ele sonha para nós, e sonha para nós como igreja. Um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais. É claro que quando a gente começa a pensar acerca dessa manifestação poderosa de Deus, existem caminhos, existem meios, existem processos, e a gente precisa descobrir esses caminhos, meios e processos que vão contribuir, nos ajudar a entrar na plenitude desse Deus. Como esse processo que vocês estão vivendo, de dar um sossegão na carne e falar: Espírito, você precisa captar mais a voz de Deus, eu preciso entender mais essa linguagem espiritual daquilo que o Senhor tem para a minha vida. E eu acredito que processos como esse que vocês estão vivendo aqui, que é o jejum, ele fortalece o nosso entendimento acerca da mentalidade de filhos de Deus. Porque quando eu ouço Paulo falar acerca desse negócio aqui, de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, isso me vem ao coração um entendimento de que como igreja, como cristãos, ainda que saibamos que a gente nasceu de novo, somos novas criaturas em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, eu compreendo que esse é um caminho que nos conduz a esse entendimento, a essa plenitude de mentalidade de filhos de Deus. Quando nós alcançamos essa mentalidade e sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, não é que as coisas se tornam mais fáceis, mas a gente vive debaixo da graça, a gente vive fora de um peso de pecado, um peso que muitas vezes depõe contra as nossas vidas, e a gente vive também fora desse cerco de acusação do inimigo contra as nossas vidas. Eu sei quem eu sou, eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, amém? Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Porém, mesmo às vezes tendo nascido de novo e entendendo que somos filhos de Deus, é importante desenvolvermos essa mentalidade. Eu fico vendo muitas vezes os meus filhos em casa, a liberdade que nós temos. O meu do meio, que é o Caleb, ele está com 1,90 m. Então hoje eu não brinco mais de lutinha com ele, mas volta e meia nós estamos, eu e a Adriana, descansando na cama, deitada, ele chega e dá um pulão no meio, e ele quer abraçar a mãe dele e apertar, só que eu acho que ele não consegue ainda dimensionar a força que ele tem nos braços, então ele vai apertando a mãe dele, e a mãe dele, para, não aperta mais, porque está doendo, e ele é tão compridão que quando ele deita na nossa cama, parte dos pés fica para fora da nossa cama, mas ele quer estar ali, quer estar no meio, quer estar beijando, quer estar abraçando, porque ele sabe que ele é filho, amém?
O mais novo, eu sempre costumo chamá-lo de chaveirinho. Ele é o chaveirinho da minha esposa. Pensa no menino que é apegado à mãe dele. E ele gosta de chegar e ficar apertando a mãe dele assim, e deixa a mãe cheia de marcas. A Rebeca, mocinha, ela é assim com a mãe também. E ela, de vez em quando, vem, enfia na cabecinha, debaixo do meu peito, do meu braço, e me abraçando e me beijando, porque eu acredito que essa é uma relação entre pais e filhos que deixa algumas consciências, principalmente a consciência de que eles estão plantados em um lar e eles sabem quem eles são, eles sabem os pais que eles têm. E da mesma forma, eu entendo que isso deve existir entre nós e Deus. Pode ser que alguns de nós já estamos um pouco mais avançados nesse processo, no que diz respeito a esse entendimento, mas essa mentalidade de filho de Deus, filhos de Deus, nos liberta, nos torna livres para vivermos aquilo que o nosso Pai tem para nós, amém? Quantos de vocês creem nisso? Então diga assim para o seu irmão: existe um nível mais alto, mais profundo, mais intenso. Nós precisamos e queremos conquistar isso em Deus. Aí eu fico me perguntando, mas como é que a gente pode contribuir para chegar a esse nível de entendimento, a essa consciência, essa mentalidade de filhos que têm direito à herança que o Pai sonhou para cada um de nós? Como já falei, de processos, e a gente precisa se submeter aos processos. E dentre os muitos processos, eu acredito que a mudança de mentalidade, mudança de mente. Você falou dessa um pouco antes aqui, nesse processo que vocês estão vivendo, mudança de mentalidade. Eu acredito que existem basicamente duas mentalidades com as quais nós precisamos lutar constantemente, para que elas não nos aprisionem e não nos deixem refém ou aquém daquilo que o Senhor tem sonhado para as nossas vidas. A primeira mentalidade que eu acredito que, como igreja, a gente precisa se esforçar para lutar contra essa mentalidade é a mentalidade ordinária. O que é uma mente ordinária? Que muitas vezes se usa até no sentido pejorativo, mas o dicionário traz algumas explicações sobre essa mente ordinária. E a mente ordinária, ela pode sim ser um ponto muito forte contra aquilo que o Senhor tem sonhado para as nossas vidas. A mente ordinária, ela nos limita a pensar em coisas grandes e em obras maiores. E, na verdade, isso é o oposto de quem Deus é o oposto daquilo que nós fomos criados. Nós somos criados como seres progressivos. Nós estamos num processo de crescimento e desenvolvimento. E não se limita a essa vida na terra, porque ainda existe uma eternidade esperando por nós, amém? Mas enquanto nós estamos aqui, Deus quer nos esticar, Deus quer nos alargar, Deus quer nos fazer crescer, Deus quer nos desenvolver em todos os aspectos, espiritual, físico, emocional, profissional, em todos os sentidos o Senhor quer nos abençoar. Mas a gente precisa tomar cuidado com a mente ordinária, porque a mente ordinária, ela sempre vai se colocar contra coisas maiores, obras maiores, coisas extraordinárias. E eu tenho uma definição aqui sobre a mente, sobre aquilo que é ordinário. Na maior parte dos casos, a palavra ordinário qualifica o que é habitual, o que é comum, o que é corriqueiro, aquilo que está na ordem usual das coisas. A palavra ordinário também pode significar, designar algo que é regular, periódico, frequente, muitas vezes inferior, de uma qualidade ruim, de um preço não muito bom. O ordinário também está ligado ao medíocre, e o significado do medíocre é na média,
mediano. E eu tenho visto na Bíblia, e quero trazer também para o entendimento que eu tenho alcançado em Deus nesses dias, a mente ordinária, quando nós nos colocamos debaixo desse sistema, dificilmente ela vai nos permitir viver coisas extraordinárias. Quantos de vocês concordam assim comigo? Então pegue na mão de alguém e fala assim: a mente ordinária, ela vai lutar, tentando te impedir, para que você não viva coisas extraordinárias. Aí eu não sei quanto a você, mas algumas vezes nós podemos entrar em conflitos, porque quando nós pensamos no nosso Deus, conforme Paulo descreveu ali em Efésios 3, 20, Paulo está falando de um Deus grandioso. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra a pessoa desse Deus fazendo coisas assim fantásticas, coisas poderosas, maravilhosas, extraordinárias, porque essa é a natureza do nosso Deus. E se nós somos filhos de Deus, não é pecado, não somente não é pecado, porém nada pode nos impedir de pensar como esse Deus pensa. Em toda a Bíblia, Deus ele tratou sim de forma natural com as pessoas, mas em toda a Bíblia, tudo que Deus fez com um toque de excelência. Deus fez com aquela coisa grandiosa, poderosa, desde a criação do homem até as demais coisas que foram sendo construídas depois através da ação do nosso Deus. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da construção da Arca de Noé, fala para mim, irmão, se aquele negócio ali não foi algo assim surpreendente, estarrecedor aos olhos de qualquer um. Quando a gente olha para Moisés libertando o povo do Egito, a maneira como eles caminharam pelo deserto, a provisão do Senhor para a vida deles, não há como não associar essa coisa toda que Deus fez com os filhos de Israel a algo sobrenatural. Tudo que Deus fez na vida dos seus filhos, porque isso é pertinente à natureza de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu também tenho a natureza de Deus. Quantos de vocês creem assim? Diga assim: eu tenho a natureza do meu Deus. Amém? Quantos de vocês querem, nesta manhã, se entendem que existe algum tipo de mentalidade ordinária que trava a sua vida, que te impede de ir um pouco mais além? Quantos entendem e quantos gostariam de lutar contra essa mente ordinária, mente mediana, para não dizer medíocre, porque o medíocre é permanecer na média, e eu acredito que Deus nos chamou para estarmos acima da média, porque é onde o nosso Deus está, amém? Quantos querem lutar contra essa mentalidade ordinária? Aleluia! Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você creia na manhã desse dia, que Deus quer te levar a um nível mais excelente no seu casamento. Deus quer te levar a um nível mais excelente na relação com os teus filhos. Deus quer te levar a um nível mais excelente dentro das coisas que Ele colocou nas tuas mãos. Deus quer levar não somente essa igreja, mas a igreja dele. O Senhor quer fazer com que essa igreja viva de forma extraordinária nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Queridos, eu sei que às vezes o sistema contribui para nos oprimir dentro dessa mentalidade. O sistema político do país, o sistema econômico do país, todos eles, de alguma maneira, o inimigo usa essas coisas, a forma como nós fomos criados, a origem do nosso nascimento, os traumas que nós tivemos na nossa infância, os problemas que enfrentamos nos relacionamentos familiares, seja do passado ou agora do presente. O inimigo usa todas essas coisas para nos aprisionar dentro dessa mentalidade, para que a gente viva, às vezes, na média ou abaixo da média. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. Ainda que no nosso país
possamos estar vivendo um momento político que não seja o melhor momento, um momento econômico que não é aquele momento que nós gostaríamos de viver. Porém, o seu Pai, aquele que te criou, aquele que te transformou, aquele que plantou em você o Espírito dele, aquele que te deu fôlego de vida, Deus não está preso ao sistema dessa nação. Deus não depende da situação política do nosso país para te abençoar. O Senhor não depende das altas ou quedas do dólar para te abençoar, porque essas coisas não interferem em quem Deus é. O que faz com que você prospere e alcance mais é a bênção do Senhor e a consciência de quem você é em Deus. Aleluia! Por exemplo, queridos, veja bem o que vocês estão fazendo aqui em relação ao norte do nosso país. Nós também temos um trabalho lá na Bahia, naquela terra seca. Já perfuramos um poço, vamos perfurar mais, estamos construindo uma igreja, vamos construir também uma escola. E vocês estão fazendo isso também junto com o pastor Eriaerte, é uma equipe de vocês que estão contribuindo lá, não somente lá. Eu já me informaram acerca de tudo que está acontecendo aqui, olha o que vocês fizeram com essas pessoas aqui em São Paulo, que não têm praticamente condições nenhuma, de alguma forma, eu não sei o que aconteceu, mas eles chegaram lá, não importa o que os fez chegar lá, o importante é saber que tem alguém que vai estender as mãos para eles agora, né? Os poços que estão sendo abertos lá no norte do nosso país, e vocês estão contribuindo, de alguma maneira aquela situação está sendo mudada, está sendo transformada. Por quê? Porque você, debaixo de uma consciência de filho de Deus, você consegue estender a sua mão para promover transformação lá. E aquelas transformações estão acontecendo independente das condições daquele local. Aliás, se fosse depender das condições daquele local, para que mudanças acontecessem lá, certamente elas não aconteceriam. Mas, de repente, Deus usa um povo aqui, quilômetros e quilômetros de distância, para dar uma contribuição lá naquele sertão, para transformar o sertão. E, para mim, essa é a prova mais clara de que Deus não depende do sistema para fazer alguma coisa. Se Deus está agindo lá através da sua vida, tenha certeza, de alguma maneira, de algum lado, Deus vai promover meios para mudar as circunstâncias à sua volta, para mudar as circunstâncias diante de você, uma vez que nós fortaleçamos essa consciência de quem nós somos. E fortaleçamos a mentalidade de filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nesta manhã? Aleluia! Não mais uma mentalidade ordinária. Não mais. Isso não tem nada a ver com o nosso orgulho pessoal, não tem a ver com a nossa vaidade, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com quem nós somos de fato. Porque nós servimos um Deus extraordinário, e nós podemos pensar como o nosso Deus pensa, nós podemos viver como o nosso Deus planejou para que nós vivêssemos. Por que eu estou dizendo para você que nós precisamos lutar contra uma mentalidade ordinária? Porque de uma mentalidade ordinária para uma mentalidade escrava é uma pequena diferença. Ninguém vive uma mentalidade escrava sem antes ser ludibriado, ser dominado por uma mentalidade ordinária. Para que a pessoa chegue numa condição de mentalidade escrava, ela tem que ter passado por esse comodismo, por essa vida mediana, sem expectativa, sem sonhos, sem perspectiva. E de uma mentalidade ordinária, alguns acabam chegando numa mentalidade escrava. Eu acho que o nosso guitarrista estava aqui na melodia de uma canção que eu gosto muito, né? Não mais escravo do medo, mas agora filhos de Deus. I'm no longer slave to fear, I am a child of God. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma criança de Deus. E é isso que Deus quer fazer conosco nesses dias, porque se nós somos filhos de Deus, nós podemos pensar como o nosso Pai pensa, amém? Então diga assim para o seu irmão: não uma mentalidade ordinária,
nem mentalidade escrava. Eu tenho a mentalidade, eu tenho a mente de filho de Deus. Amém, queridos? Transformações que precisam acontecer dentro de nós. Eu estou consciente que, algumas vezes, as transformações que nós esperamos ver do lado de fora, elas só vão se externar do lado de fora se elas acontecerem dentro de nós. E mais especificamente nas nossas mentes. Às vezes, nós estamos lutando para que o Senhor mude circunstâncias exteriores. E Deus está desejoso de mudar as circunstâncias em diferentes áreas das nossas vidas. Mas eu acredito que antes de vermos essas mudanças do lado de fora, elas precisam acontecer pelo lado de dentro. Ainda que elas aconteçam do lado de fora, mas se não aconteceram do lado de dentro, não é uma mudança real, não é uma mudança efetiva. E quando nós olhamos para os filhos de Israel, Deus fez tantas coisas por eles, mas porque não houve uma mudança aqui na mentalidade deles, eles acabaram não entrando, não usufruindo, não desfrutando daquilo que o Senhor tinha pensado para a vida deles. É impressionante como que Deus tira o seu povo do Egito com mãos fortes, com milagres tão impressionantes, mas mesmo o Senhor fazendo tudo isso, quando a gente começa a avaliar alguns trechos, algumas situações na vida dos filhos de Deus, eles ainda continuavam com uma mentalidade lá conforme viviam no Egito, com a mentalidade escrava. Todas as coisas acontecendo à volta deles, mas aqui não mudou. Deus fez maravilhas, porém, o processo de mudança interior, ele não aconteceu. Não porque Deus não quis que acontecesse, mas não houve uma contribuição para que isso acontecesse. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 14, de 9 a 13, porque nós vamos aqui encontrar um povo que sai de uma mentalidade ordinária e eles acabam se deixando aprisionar por uma mentalidade escrava. Diz assim o versículo 9 do capítulo 14: perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Meu Deus do céu! Eu fico pensando nessa história que a gente conhece, os mais antigos que frequentaram a escola dominical, e mesmo os mais novos que estão fazendo parte dessa igreja, e mesmo você que está visitando aqui nessa manhã, não há dificuldade em entender esse texto, porque hoje, no que diz respeito à libertação dos filhos de Israel do Egito, nós temos tantas informações, tantos materiais, até filmes que já circularam pelas telonas, talvez não retratando ali, na sua essência, as verdades bíblicas, mas dando um parecer genérico de como os filhos de Israel foram libertos. Então esse é um entendimento claro para todos nós, porque quando a gente pensa naquela libertação, a gente pensa em Deus confrontando Faraó, Deus fazendo milagres no Egito, transformando a água em sangue, Deus fazendo com que pragas fossem lançadas sobre aquela nação por causa da dureza do coração de Faraó.
E em contrapartida, enquanto todas estas coisas estavam acontecendo no Egito, a Bíblia é muito clara em dizer que na terra de Gósen, na terra onde os filhos de Israel habitavam, nenhuma dessas pragas passaram por lá. E esses filhos de Deus, os israelitas, vendo todas estas coisas acontecerem, e sem contar na libertação extraordinária que eles viveram por conta da última praga, que foi a morte de todos os primogênitos, saíram do Egito com riquezas, completamente abastecidos, saíram celebrando, saíram cantando, saíram exaltando o Senhor. E agora, nesse exato momento de dificuldade, momento de prova, mesmo olhando para um passado tão recente, de coisas que haviam acontecido semanas antes na vida deles, eles fazem uma revelação que nos mostra claramente que a mentalidade daquele povo era uma mentalidade escrava, uma mentalidade completamente escrava. Quando eles dizem aqui para Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso, olha essa declaração, não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios. Eu entendo que nesses dias, nossa maior dificuldade não é ver o que Deus está fazendo. Nossa maior dificuldade talvez seja nos desvencilharmos de alguns pensamentos, situações que nos impedem de viver a realidade. Nossa maior dificuldade não é entender o que Deus está fazendo aqui e acolá, mas é nos libertarmos dessa mentalidade que não nos deixa entrar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eles disseram: Moisés, nós falamos para você lá no Egito, quando estávamos lá atrás, deixa-nos morrer aqui. Tem sepulcros suficientes para isso. Mas Deus já havia falado de forma tão poderosa com eles. Mas o problema não estava em Deus, o problema não estava em Moisés, o problema não estava nem nos egípcios, o problema estava numa mente escrava. E uma mente escrava é uma mente que nos limita completamente e não nos permite ver aquilo que Deus tem sonhado para as nossas vidas. Eu acredito que nesses dias o Espírito do Senhor tem falado para a igreja dele, de um modo geral, de um tempo onde o Senhor está vindo sobre nós, com força, com graça, para quebrar as correntes, para quebrar as cadeias, para quebrar as amarras, para que definitivamente nós consigamos romper para esse novo nível e viver tudo isso que Papai do céu tem preparado para cada uma das nossas vidas. Amém? Aleluia! Um novo tempo, meu irmão. Eu quero que você creia nisso. Creia nisso nesta manhã, creia nisso para a sua vida pessoal, creia nisso para a sua vida espiritual, creia nisso para a sua família, creia nisso para o seu casamento, porque existe sim restauração da parte de Deus para a sua vida. Amém? Filhos libertos, vivendo como escravos. Diga assim para o seu irmão: filhos libertos, mas que estavam vivendo como escravos. Eu quero só pegar mais um outro texto que fala dessa transição da mentalidade ordinária para a mentalidade escrava, com esse mesmo povo que está aqui em Números no capítulo 13 e 25. A gente precisa quebrar essas cadeias. Agora, quando eu digo quebrar essas cadeias, eu quero que você entenda, todos nós, de um modo geral, estamos de alguma maneira sendo limitados por essas mentalidades, seja ela ordinária, seja ela escrava. E se você consegue identificar algum tipo de prisão, aquilo que te intimida, aquilo que de alguma forma te faz recuar, se você consegue identificar, nós queremos ainda nessa manhã orar para que a gente possa avançar, porque eu acredito
que uma igreja avança quando cada membro avança. Amém? Quando cada família avança, quando cada mãe avança, quando cada pai avança, uma igreja avança quando os jovens começam a avançar, e nós avançamos quando as cadeias se rompem, em nome do Senhor Jesus. Aqui no versículo 25 do capítulo 13, a palavra do Senhor diz assim, 25, 13 de Números: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os anaquins habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Uau! Queridos, quando nós olhamos para esse texto, que também é outro texto clássico da Bíblia, qual foi a ordem de Moisés? Moisés disse: olha, eu quero que vocês só espiem a terra, porque na verdade Deus já nos deu essa terra, independente das dificuldades que existam lá, essa terra já é nossa. Eles estavam debaixo de um decreto, estavam debaixo de uma liberação de Deus. O próprio Deus havia dito para eles de que eles não lutariam. E como prova disso, Deus deu muitos sinais antes para os filhos de Israel. Mas mesmo diante de uma direção, mesmo diante de uma palavra liberada da parte do Senhor, há uma coisa aqui que é um tanto quanto chocante, porque existem alguns níveis de rompimento que nós precisamos provocar nas nossas vidas. E eles revelam qual é o tipo de mentalidade que estava prevalecendo sobre eles. Aqui já não era mais a mentalidade ordinária, mas era uma mentalidade escrava. E eles estavam caminhando e servindo a um Deus que é extraordinário. Então, na medida em que o tempo ia passando, é como se eles se afastassem cada vez mais de quem deveriam ser em Deus. Pensar de forma extraordinária e grandiosa, como Deus pensava naqueles dias e certamente continua pensando nos dias de hoje. Dentre os muitos relatórios que eles deram aqui, de que era um povo grande, de que era um povo forte, de que era um povo poderoso, eles fazem uma declaração que você já ouviu, já leu, já se confrontou com ela, e eu quero trazer à tona mais uma vez nessa manhã. Olha o que eles dizem: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Éramos aos nossos próprios olhos. Como que eles se viam? Eles se viam como gafanhotos. Mas quem passou esse tipo de entendimento para eles? Quem passou esse tipo de visão para eles? Quem os classificou dessa forma? Eles não tiveram nenhum diálogo com o povo dessa terra, para que de alguma forma o povo dessa terra pudesse falar assim acerca deles. Mas eles mesmos se viam dessa maneira. Nós éramos. Eles até dizem aqui: éramos aos olhos deles, na segunda parte. Mas na primeira parte eles dizem: nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus.
precisamos saber quem nós somos em Deus, queridos. Aleluia. Essa é a maior batalha que muitas vezes nós travamos. A maior batalha não é a batalha contra as trevas. Eu não estou diminuindo a batalha contra as trevas. Ela existe. Mas eu acredito que boa parte da nossa maior guerra não é a guerra contra as trevas, mas é a batalha contra a nossa própria mente. Pensamentos que querem nos fazer entender ou nos colocar muito abaixo de quem nós somos, e até mesmo muito abaixo das circunstâncias que nós estamos vivendo. Quantas pessoas, muitas vezes, a olharem para si, elas acabam se vendo bem menos. Não vou nem dizer em relação àquilo que Deus diz, mas elas acabam se vendo bem menos do que a própria realidade, do que é o próprio momento em que você está vivendo. Quantas pessoas olham para o seu casamento e você começa a liberar palavras negativas em relação ao seu casamento? Quantos jovens, às vezes, diante de alguns desafios, e eles até podem ser desafios grandes, mas alguns jovens, por conta de algumas mentalidades, nem se permite entrar na batalha, nem entra na batalha, mas desiste mesmo antes de começar a batalha. Quantas vezes na nossa vida, no dia a dia, nós estamos nos colocando aquém das situações? Eu tenho uma boa notícia para você nesta manhã. Independente dos gigantes, independente dos desafios à sua frente, independente dos problemas que estão assolando a sua casa, independente das situações que você está vivendo, eu quero que você saiba quem você é. E se você aceitou Jesus, se você nasceu de novo, você é filho de Deus, um Deus que nunca perdeu batalha, que está ao seu lado a todo instante. Ele não vai te abandonar. Aleluia. O maior problema dos filhos de Israel, o maior problema deles não foi o deserto. Preste bem atenção. De todas as situações que eles viveram, Deus proveu a medida certa para a vida deles. Às vezes, nós olhamos para a Bíblia e falamos, não, o maior problema dos filhos de Israel foi o Mar Vermelho. Foi nada. Deus abriu ou não abriu o Mar Vermelho? O maior problema dos filhos de Israel foi caminhar pelo deserto durante 40 anos. Esse não foi o problema. Muito bem, a Bíblia diz que as sandálias não envelheceram nos pés. A Bíblia diz que, já parou para pensar nisso? 40 anos caminhando e a roupa deles não envelheceu. Conforme o menino ia crescendo, a sandália crescia no pé, a roupa crescia no corpo. O maior problema deles não foi a falta d'água. Quando eles tiveram falta d'água, Deus proveu água. O maior problema deles não foi a falta de mantimento. Quando eles gritaram e clamaram ao Senhor por comida, Deus fez com que em algum canto onde passava, as codornizes fossem desviadas para onde eles estavam. Mas se esse não foi o maior problema dos filhos de Israel, qual foi? Não eram as coisas externas, eram coisas internas. Os maiores gigantes não eram os gigantes aparentes. Não houve problema que Deus não trouxe solução em relação às coisas que estavam fora. Onde é que estava o maior problema dos filhos de Israel? Estava aqui. Por não entender quem eles eram, o que Deus estava fazendo com eles. Estava numa mentalidade aprisionada, numa mentalidade acorrentada, numa mentalidade pequena, mentalidade mediana, mentalidade medíocre, que os impediu de entrar na plenitude do Senhor. Aleluia. Tem um ditado que diz o seguinte: filhos veem, pais fazendo, e filhos fazem. Filhos fazem o que os pais fazem. Pergunta para o seu irmão, de quem você é filho? Fala assim, de quem você é filho? Quantos nasceram de novo aqui? Pergunta para essa pessoa, quem é o seu pai? Fala assim, quem é o seu pai? Fala assim, quem é o seu pai celestial? Fala assim, quem é o seu pai celestial? Quantos entendem que Deus é o nosso pai? Então fala assim, eu sou filho.
de um Deus extraordinário. Eu sou filho de um Deus extraordinário. Se o meu Pai é extraordinário, eu também sou filho extraordinário. Aleluia! Queridos, como que essa questão do DNA é forte? E eu acredito que nessa nossa relação com Deus, é tanto quanto, ou mais ainda, do que a relação entre pais e filhos. Volta e meia, eu fico conversando com a minha esposa Adriana, e ela fala assim: olha lá, amor, olha, vê se não é você, escritinho. Coisa mais ou menos de uns 3 anos atrás, ela me chamou e falou assim: olha o teu filho. Irmãos, mas como é que pode um negócio desse? Ela falou assim: ó, até o jeito que você puxa água no banheiro para jogar pro ralo com o pé. Eu falei: meu Deus, mas será que o negócio é tão forte assim mesmo? Mas do mesmo jeitinho que eu puxando água com o pé, ele puxando água com o pé. Hoje não mais, irmãos. Mas o mesmo jeitinho, quando eu acordava mal-humorado, quando me casei, Adriana, olha lá tua filha Rebeca, mal-humorada igual... A vida vai mudando a gente. Hoje eu mudei, não acordo mais mal-humorado, mas morando praticamente 15 anos sozinho. Depois me casei lá no sul do país com a Adriana, em Guarapuava. E aí, casamento, você passa por um monte de transformação. Mas passa, né? E aí eu me lembro que algumas manhãs, irmãos, quando eu acordava, eu só começava a conversar. Se acordava às 7, eu só começava a conversar lá pelas 11 horas da manhã. Eu já confessei, Deus já me perdoou. E a Rebeca, ela tem muito disso também. De acordar assim, azedinha, não quer falar com ninguém em casa, fechadinha. Falou: tá vendo, irmão, igual a você. Porque isso faz parte do DNA. Nossos filhos têm o nosso DNA. Tem também todo o nosso lado bom. E eu creio nisso. Queridos, e Deus, através de Cristo Jesus, Deus está levantando uma multidão de jovens, homens, mulheres, crianças, à semelhança de Deus Pai. O sangue de Cristo Jesus, que nos libertou de todo o pecado, começou um processo de restauração da natureza de Deus em nós. Independente da criação que você teve, independente de onde você veio, o que eu preciso que você entenda nesta manhã é que uma vez que houve um encontro com você e Jesus, e a natureza de Deus passou a se instalar dentro de você, um processo de transformação está acontecendo. E esse processo de transformação me diz que hoje você tem a natureza de Deus, você tem o DNA de Deus, e se você tem a natureza desse Deus, certamente, se o seu e o meu Deus é um Deus extraordinário, Deus também nos chamou para pensarmos, vivermos coisas extraordinárias. Aleluia! Ô Kamal, você tinha me dito que hoje você tinha me dito que esse culto de hoje é aquele que dura, vai até 2 horas da tarde, né? Isso aí? Deixa eu mostrar meu WhatsApp aqui para mostrar para vocês, que ele disse que uma vez por mês vai até 2 horas. Quantos querem pensar como Deus pensa? Amém, queridos? Então eu quero te desafiar nesta manhã. Antes de lutar com algumas circunstâncias que acontecem à sua volta, vamos lutar contra essa mentalidade. Queridos, durante toda a minha eu tive a melhor infância do mundo. A melhor infância do mundo, mas simples demais. A melhor infância do mundo porque naquela época nós não tínhamos toda a violência que tem hoje. E eu cresci na cidade de Angra dos Reis, entre a Mata Atlântica e entre aquelas lindas praias que tem ali. Não naquelas casas na beira da praia, nos condomínios, mas no Morro da Lambicada. Um lugar fantástico.
fantástico. Naquela época nós não tínhamos tantas casas como nós temos hoje. Uma infância muito mais simples de tudo, muito simples. Era boa porque tudo que eu precisava eu tinha nas mãos, jogando bola com os amigos, brincando. Não chegamos a passar fome, mas passamos necessidade, e muitas necessidades. A ponto, por exemplo, de ter que contar lá quantos, numa família de 6 irmãos, né, os pedaços de bife separadinho uns para os outros. E eu tenho um irmão que esse cara era, desculpa a expressão aqui, Deus mudou ele hoje, o cara era malandro. Ele ia se servir primeiro e ele colocava um pedaço de bife por baixo e colocava arroz em cima e colocava batata em cima. E ele dizia, não peguei o meu ainda, e vinha e pegava o dele e colocava por cima, mas já tinha um escondido embaixo. Aí quando chegava na vez do último, mas cadê o meu? Aí ele dizia, não, eu só peguei o meu, tá aqui, mas só mostrava a parte de cima, não mostrava o que estava escondido embaixo. Deus já perdoou ele e eu também já perdoei, entendeu? Mas quantas vezes alguém ficava sem a parte principal da refeição porque ele já tinha passado a perna em todo mundo? Não passamos necessidade, mas passamos muitas dificuldades. E nesse processo, queridos, de conversão, de restauração, e até hoje, eu entendo que Deus tem feito isso conosco ainda, né? Deus tem nos ensinado a pensar como Ele pensa, a viver os planos e os projetos daquilo que Ele projetou e programou para as nossas vidas. Muito cedo eu descobri que a minha guerra não era contra as circunstâncias, minha guerra era contra a minha própria mente em aceitar essa mentalidade de filho de Deus, de que eu posso, não no sentido de bater no peito e dizer, você é o cara, porque existem algumas linhas ensinando que você pode, você é o cara, é a sua capacidade. Não, mas não é a minha capacidade? Não é ela de forma absoluta. É o entendimento de quem você é, somado ao Deus que você serve, é a sua dedicação, a sua entrega, somado ao Deus que te resgatou, que vai te levar a um entendimento de que você pode ir muito mais além, pode viver muito mais daquilo que você já viveu até hoje, em nome do Senhor Jesus. Quantos de vocês creem nisso? Amém, queridos? Eu me lembro de mais ou menos uns quase 10 anos atrás, e Deus me ensinou uma lição tão preciosa, e falou muito forte ao meu coração. Eu estava voltando de Angra com um carro do meu cunhado, um carro muito bom, por sinal. Nosso carro era um Palio, tinha dado problema, ele disse, deixa seu Palio aqui, e você vai com o meu carro. Era aquela Blazer, aqueles lançamentos daquela Blazer muito bonita, tudo automática, top de linha. E aí, a Adriana veio na frente com as crianças, eu fiquei para ver se conseguia consertar o carro, mas nós não conseguimos. Ele falou, vai com o meu carro, depois eu passo por lá e pego o carro com você. E aí, eu falei, bom, já que eu estou sozinho, coloquei algumas canções que amo hoje. O pessoal não toca mais essas canções, porque os repertórios vão sempre se renovando. E aí, vim na estrada, praticamente orando 1 hora em oração, 2 horas em oração, 3 horas em oração. Peguei a Dutra, isso acho que foi num domingo, livre e muito tranquilo, me deliciando naquela viagem. E, de repente, o Espírito Santo me diz assim, Luiz, eu vou te dar esse carro. Eu olhei e falei, o quê? Eu vou te dar esse carro. E aí, ali, eu comecei, Deus, mas eu não mereço esse carro. Esse carro não é para mim. Não mereço esse carro. E eu fiquei alguns instantes lutando e, na verdade, rejeitando aquela porta, aquela bênção que Deus me deu. Aí, novamente, a voz falou comigo, não, eu estou dizendo que eu vou te dar, eu vou prover meios para que esse carro chegue na sua mão. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Aí, continuei orando mais alguns instantes, porque Deus, Ele fala de forma muito clara. E a voz falou comigo claramente, Luiz, eu quero te ensinar a romper algo nesta manhã. Eu falei, como assim, Deus? Eu quero te ensinar a romper com uma
falsa humildade que tem no seu coração. Assim, direto. Eu quero te ajudar a romper com a falsa humildade. Porque isso não é a verdadeira humildade. Isso é uma humildade falsa, que está ligada a algumas prisões que tem na sua mente. Queridos, naquele dia, já era tarde, eu pedi perdão para o Senhor e disse: Deus, eu não só quero viver tudo quanto o Senhor quer que eu viva, mas eu quero tudo quanto o Senhor tem. Se além da Blazer, o Senhor tiver alguma BMW, Ferrari, pode mandar também, porque agora eu aceito, se o Senhor tiver para mim, manda, porque eu estou pronto. E foi assim, eu orei e falei: então me liberta, Deus, eu quero realmente. Isso foi num domingo. Na segunda-feira, quando eu encostei o carro na igreja, uma irmã chegou para mim, uma irmã chegou literalmente assim, o Fernando conhece ela, falou assim: agora sim, esse é o carro para você carregar sua família para baixo e para cima. Deus vai te dar esse carro. Eu olhei para ela e fiquei assustado, falei: meu Deus do céu. Naquela mesma semana, meu cunhado me ligou e me disse: escuta, eu estou pegando outro carro, você não quer ficar com esse carro? Eu falei: cara, não, fica com esse carro. Fica com esse carro, faz as contas que você quiser, que você precisar fazer, e aí, do jeito que você conseguir me pagar, eu te dou tanto tempo para você me pagar esse carro. Eu falei: cara, você está doido? Ele falou assim: não, quanto que você consegue me pagar por mês desse carro? Eu falei assim: rapaz, eu vou te ofender se eu falar para você. Não, você não. Quanto que você consegue me pagar? Eu falei: deixa eu fazer umas contas aqui. Fui para casa, fiz umas contas com o Adriano, liguei para ele, falou assim: tá bom, vai depositando por mês. Deus falou de novo: mas eu vou te dar o carro. Queridos, em menos de um ano, Deus proveu todos os recursos que eu não sei de onde saiu. E em menos de um ano, menos do prazo estipulado, eu paguei o carro para ele completamente. Foi um dos momentos onde Deus, de uma forma de afago, mas me fez entender que Ele, como um Deus extraordinário, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. E o que muitas vezes nos impede da bênção maior de Deus é, sim, a mente ordinária, pensarmos de forma mediana, de forma medíocre, e não nos permitirmos pensar como o nosso Deus pensa. Eu quero nesta manhã, vou chamar o louvor aqui já, quero poder orar com você em nome do Senhor Jesus. E nós nos posicionarmos em Deus para esse novo tempo. Vocês estão diante de uma proposta de 21 dias de jejum e oração, onde o Senhor já está fazendo muitas coisas. Mas eu gostaria de desafiar áreas da sua vida, onde talvez o inimigo tenha tentado já colocar um ponto final. E você está aceitando esse ponto final que o inimigo tem colocado na sua vida. Quando, na verdade, o Senhor, nesta manhã, está dizendo que Ele quer que você avance um pouco mais. Ele quer que você pense como Ele pensa. Não de forma ordinária, não de forma mediana, não de forma escrava, mas pensar como o nosso Deus pensa. Aleluia. Nós temos o DNA de Deus. Nós temos a natureza de Deus. É claro que a natureza desse Deus me faz entender tudo o que eu posso, mas me faz entender também os valores que existem nele, como o amor. E vocês estão vivendo isso, porque o que vocês estão fazendo pela Índia, o que estão fazendo pelo Nordeste, o que vocês fizeram semana passada, isso faz parte da natureza de Deus. Mas a natureza é um conjunto, e a gente precisa trazer todo esse conjunto para as nossas vidas, vivê-la de forma intensa. É lindo chegar numa igreja onde você percebe que a natureza do Senhor está espalhada sobre cada um, e vocês estão vivendo esse aspecto da natureza de Deus. Mas eu quero te desafiar a enxergar para esse outro lado. Não deixe que o inimigo te coloque debaixo de uma mentalidade escrava. Não deixe que o inimigo te coloque debaixo de uma mentalidade ordinária. Esse é o momento em que Deus está chamando a sua igreja para enxergar um pouco mais além e viver o extraordinário de Deus.
Aleluia. O extraordinário do Senhor. Esse é o tempo dele na sua vida. Esse é o tempo dele nas nossas vidas. Me lembro de uma ilustração que eu li há um tempo atrás, muito simples, mas de um sapinho. Sapinho que depois que saiu pulando, e ele caiu num buraco, mas de tão pequenininho que ele era, tentou várias vezes, mas ele não conseguiu sair daquele buraco. Mas ali onde ele caiu, tinha uma água da chuva que ficava ali empoçada, tinha também algumas graminhas e alguns insetos que caíam de vez em quando ali, e alguns raios de sol. E aquele sapinho pensou com ele: poxa, eu não preciso sair daqui, eu tenho uma aguinha, eu tenho os raios de sol que penetram nesse lugar, eu tenho também essa graminha, e eu tenho alguns insetos que pousam aqui de vez em quando, e isso serve para eu poder me alimentar. E ali ele ficou durante muito tempo. Para surpresa dele, uns anos depois, caiu um outro sapo naquele buraco. E aí quando o outro sapo caiu naquele buraco e viu o outro sapo, ele disse: o que você está fazendo aqui? Não, essa aqui é minha vida, estou aqui faz muito tempo, e aqui eu tenho tudo o que eu preciso. E aquele sapo disse para ele: você não faz ideia do que tem lá fora. Lá fora tem uma infinidade de lagos, de lagoas, de rios, tem uma vegetação fantástica. Ele falou: o quê? Mas eu não consigo sair daqui, eu já estou aqui há muito tempo. Aí o sapo que caiu disse para ele: você esqueceu de quem nós somos? Nós somos sapos, nós somos feitos para pular, e com um pulo só nós vamos sair daqui. E aquele outro sapo alavancou o sapo que estava ali há muito tempo, e ambos saíram, e ele pôde ver que lá fora tinha muito mais coisas, além daquela aguinha empoçada, além daquela graminha, além dos raios de sol. Tinha um sol só para ele lá fora. Nós não podemos esquecer quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Filho de Deus não significa dizer que eu sou melhor do que os outros. Não. Mas significa dizer que eu sirvo a um Deus que Ele tem controle sobre todas as coisas, que nas situações mais desesperadoras da minha vida, quando ninguém está ao meu lado, Ele vai estar lá comigo. Na madrugada, quando muitas vezes chorando e ninguém consegue ouvir o meu choro, ser filho de Deus significa que Ele está lá comigo. O entendimento de quem eu sou, a mentalidade de filho de Deus, isso me traz uma compreensão de que a vida nessa terra, ela é passageira, mas durante o tempo da minha peregrinação nessa terra de tribulação, Ele vai me guardar, Ele vai me abençoar, Ele vai me proteger. Essa é a consciência. Quantos de vocês estão me entendendo? Você tem filho? Por enquanto, né? O senhor tem filhos. Quantos filhos? 3? Deve estar todos grandes já hoje, casados. Amou os seus filhos? Guardou os seus filhos? Proveu para a vida deles? Chorou com eles? Oh, quantos tem um Pai Celestial aqui? Esse é o nosso Pai, aleluia! Esse é o nosso Pai. Como é que é, minha irmã? Seja Deus. Deus, esse aqui é Deus, aleluia. Aleluia, eu creio, querida, esse aqui é Deus. Aleluia. Deus poderoso. Esse é o seu, é o meu, é o nosso Deus. Eu quero te desafiar nesta manhã no nome do Senhor Jesus. Há um papai no céu. Há um papai no céu. Coloque a sua mão sobre o seu coração nesse instante. Querido, se você consegue identificar algum fator limitador no seu coração, algum tipo de mentalidade que tem te aprisionado, que tem te escravizado,
Hoje é o dia. Esta é a manhã. Esta é a manhã para nós rompermos com essas cadeias, rompermos com essas correntes e declararmos: eu vou viver esse novo tempo em Deus. Eu vou viver esse novo tempo em Deus. Mas independente, pastor, do que eu vivi até hoje, querido, as marcas do passado, e eu não estou aqui para diminuir as tuas marcas. Eu sou alguém que tinha tudo, eu era um improvável, pela criação que tive, o lar onde cresci. Talvez outra hora eu consiga dar o testemunho para vocês, mas cresci num lar completamente desequilibrado, porque meu pai não conhecia Jesus. Um homem, pensa num homem bom, meu pai. Pensa num homem top, meu pai. Mas alcoólatra. E quando bebia, ele se perdia completamente. Se transformava por conta da bebida. Tinha tudo para não dar em nada. Mas quando Jesus entrou na minha vida e eu passei a descobrir quem eu era, em quem Ele me tornaria, e com Ele o que conquistaria, isso mudou a minha vida, completamente a minha vida. Então, no nome de Jesus, independente das marcas mais recentes, das marcas antigas que você teve na sua vida, isso não é o fator determinante para ditar as regras para o teu futuro. Não é o fator determinante. O fator determinante que define quem você é hoje, quem você vai ser amanhã, é a natureza de Deus em você. Jesus, a mentalidade de quem você é. Aleluia. Também não são as pessoas à sua volta que determinam o que você vai ser. Não, pastor, não são as pessoas. E nem o que você diz de você mesmo. Porque se a gente não tomar cuidado, as nossas mentes começam a trabalhar e liberar palavras negativas sobre nós. Não, a sua mente também, ela, não é que ela não tem esse poder, mas ela não pode determinar o que você vai ser, o que você vai viver. Mas há algo muito poderoso e muito forte, que eu e você precisamos nos apropriar nesta manhã. Mentalidades de filhos e filhas de Deus. Filhos e filhas de Deus. Um Deus que me amou. Um Deus que me amou tão intensamente. Aleluia. É isso que eu vejo sobre a sua vida, minha filha. O amor de Deus te envolvendo. O amor de Deus te envolvendo. Deixa o Espírito Santo te envolver nesta manhã e te levar para esse novo nível na presença dEle. Aleluia. 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 Deixa o amor do Senhor te envolver. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai. Obrigado, 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 obrigado. É Ele quem determina o que nós seremos. Aleluia. Há um chamado no coração de Deus, nos posicionando para esse novo tempo. O único exército que eu consigo enxergar, o único exército que eu consigo ver, é um exército de homens, mulheres, crianças e adolescentes que tem o DNA de Deus, que tem a marca de Deus, que pensa como o Pai pensa, que sabe quem é. Esse é o único exército que eu consigo enxergar. Esse é o exército capaz de promover transformação social, transformação espiritual, transformação moral, porque nós temos o DNA de Deus. Aleluia. Temos o DNA do nosso Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Vamos lá, eu quero te ajudar nesta manhã. Eu já vou encerrar daqui a pouco. Comece a quebrar as cadeias, comece a quebrar pensamentos, comece a quebrar sofisma, comece a renunciar nesta manhã em relação à sua vida espiritual, sua vida profissional, seu casamento, sua família, os seus filhos.
se levante no seu espírito, se levante em oração nesta manhã no nome do Senhor Jesus, aleluia. Comece a orar, querido, comece a declarar: eu sei quem eu sou, eu sei o que o meu Pai pensa a meu respeito, eu sei o que o meu Pai fala acerca da minha vida. Levante a sua voz e comece a declarar nesta manhã: nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, não mais escravos, não mais escravos, não mais escravos, mas filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus, aleluia. Levante as suas mãos ao Senhor neste lugar. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa casa tão linda, por essa igreja tão linda. Querido, Deus faz essas coisas, né? Mas nem se eu tivesse encomendado uma palavra, ia bater tanto com o que a gente está vivendo, não é verdade? Não é verdade, querido? O controle, o domínio da nossa mente. Incrível, cara. O Espírito Santo vem e trata cada coisa da sua devida forma. Quero que você saiba que nós estamos agora vendo realmente cada um de nós indo para esse novo nível, fechando um ciclo na nossa vida e conquistando um novo espaço, uma nova terra para nossa casa, nossa família, nossos amigos. Ai, que igreja linda do Senhor. Amém, querido? Senhor Deus Pai, eu quero estar agora, Senhor, te dando graça por essa palavra que nós recebemos, Deus. Que nós estamos, Senhor, bebendo dela, Senhor, e nós vamos sair daqui e levando ela conosco, vivendo durante a semana, Deus. Senhor, o Senhor esteja fortalecendo, Senhor, a seus filhos amados, Senhor, durante esse tempo, Senhor, em cada coisa que eles forem passar, em que eles forem viver, Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua igreja, Deus. Amém, querido? Você dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém.